Tudo certo? Estão conseguindo acompanhar? Alguma dúvida lá no Moodle? Ah, eu postei hoje lá agora a parte do tecido ósseo e que a gente, na verdade, nas turmas que eu estou no presencial, a gente não conseguiu vencer o tecido cartilaginoso e o tecido ósseo. Então, eu estou meio segurando para todas as turmas ficarem mais ou menos parelhas, assim, para a gente não ter confusão. Então, a turma anterior, eu terminei o tecido cartilaginoso e a gente viu a teoria do tecido ósseo, tá? E daí eu não entrei na prática, porque caso a gente volte semana que vem, todo mundo vai ver, né, o mesmo conteúdo, até porque assim, ó, eu tenho algumas, por exemplo, algumas alunas da turma de vocês foram assistir a aula em outras turmas, né? Então, para evitar que as turmas fiquem disparelhas, eu vou tentar manter todo mundo no mesmo ritmo. Olhar lâminas aqui no Histology Guide é tudo muito fácil, né? Não tem microscópio que desliga, não tem luz que não está boa, é tudo bem tranquilo. Então, é muito rápido de olhar aqui. Mas lá no Histology Guide, desculpa, no microscópio é um pouquinho mais complicado. Pessoal, assim, ó, não sei ainda, né, como é que vai ser, mas eu estou imaginando que a PUC vai dizer para todo mundo voltar a semana que vem, né? Eu acho que as coisas estão melhorando, a cada dia vai ficando um pouco melhor. E semana que vem estava prevista a nossa prova. Daí eu imaginei assim, bah, agora que os alunos não vão voltar, né? Voltar direto para a prova, acho que ninguém vai querer. Então, eu tô adiando a prova em uma semana, tá? Não botei um anúncio ali no Moodle ainda, mas cada turma que eu tô dando aula, eu tô sugerindo para gente transferir a prova. Tudo bem para vocês? Porra, sim! Gostou da notícia? Sim, prof. Sim, fica bem melhor. Melhor, né? Porque daí eu já pensei, os alunos já estão assim, mas será que eu vou? Será que eu não vou? Vou ter que levar 3 horas para chegar até a PUC e ainda chegar Sim, prof. de cara com a prova? Acho que não, né? Daí Fica melhor pra gente. mas vai ficar meio estranho, porque daí a gente Mas vai adiciona fazer. conteúdo daí ou fica o de Não, antes? é que a gente está meio atrasado, então vai acabar que vai ser o mesmo, entendeu? Tá, tá bom. Mas daí a gente vai ter prova, daí a gente vai ter uma aula e daí a gente vai ter prova de novo. Vai Tá. ser assim, tá? Mas eu acho que é melhor, não adianta atropelar as coisas e as coisas ficarem tudo, né? Então vamos fazer a gente volta semana que vem, vamos ver o que vai acontecer, tá, não é uma definição total, mas eu tô imaginando que como as coisas estão melhorando, hoje, por exemplo, a minha mãe já foi viajar lá para a fronteira, disse que foi tudo tranquilo, passou ali em Eldorado. Claro que tem problemas pontuais, né? Às vezes o transporte também não tá bom, mas as coisas, cada semana, as coisas estão evoluindo, assim, né? Estão melhorando. Espero que esse sol lindo, esse dia lindo que estava hoje, espero que continue. Não sei muito bem como é a previsão. Mas eu estou imaginando que a PUC vai dizer para a gente voltar semana que vem. Daí voltem tranquilos, não vai ter prova, mas daí na outra semana a gente faz a nossa prova. Só que a gente não vai poder ficar exclusivamente só na prova, tá? A gente vai fazer a prova e vamos ter conteúdo também. Vai ser uma prova bem rápida, assim. Vou fazer ela bem sucinta, vamos dizer assim. Tá, pessoal, mais alguma dúvida, algum comentário, algum Atlas? Atlas não, algum portfólio, alguém tem a dúvida? Tem alguém que não é da turma 5 daqui ou todo mundo é da sua turma? Porque eu tenho orientado também para os alunos que não estão conseguindo ir para o presencial, que eles aproveitem e façam a aula aqui no síncrono. Prof, eu tenho uma dúvida. Na próxima aula já é pra te mostrar os portfólios? Olha, o que que eu tô fazendo assim? Não tem sobrado muito tempo na aula, porque os alunos esqueceram muita coisa do microscópio, né?
Mas, assim, no que sobra um tempinho eu tenho olhado. Então, assim, teve uma turma que eu olhei 2, 3, outra turma eu olhei um pouco mais. Então, assim, à medida que os alunos forem fazendo, acho ótimo já. Se tu tá com eles pronto, leva ele que eu já vou dar uma olhada. Pode levar ele impresso ou pode levar no celular. Se tiver aí, tablet, eu olho no tablet. No que tu tiver, pode trazer. Ah, mas não Tá. fiz, não vai ter nota descontada. Porque o que que eu estou imaginando, assim? Aqueles relatórios que eu puder ir olhando um a um e puder orientar o aluno para o aluno ir evoluindo, perfeito, é o que eu quero, tá? Não é todo mundo que está fazendo e não é todo mundo que eu vou conseguir olhar, porque é muita gente e as demandas na sala de aula também são bastante. Então, aquele aluno, tem alguns alunos que vão deixar mais para depois, daí eles vão entregar o portfólio inteiro lá no final do semestre, tá? Eu vou abrir uma pasta no Moodle e daí vai ser uma entrega única, tá? Não vai ficar sendo entrega pingadinha, assim, não vamos entregar 6 coisas, vamos entregar um único lá no final. Daí a gente vai chamar de portfólio final, põe os 6 juntos e salva em PDF e me envia. Ah, prof, mas eu posso entregar presencial? Pode, se ele é físico, pode me entregar um papel que eu também vou corrigir. E eu tô pensando, não é nada oficial ainda, mas eu tô amadurecendo a ideia que aquele aluno, assim, eu estou entendendo, a professora explica, eu entendo tudo, eu olho lâmina, eu estou captando tudo, que é raro isso, tá? Pode, em vez de fazer o portfólio, fazer uma prova de substituição do portfólio, tá? Então, lá tem no nosso cronograma tem previsto prova de substituição. Por exemplo, o aluno que não pretende voltar para o presencial, mas agora ali no dia 18, eu acho, né? Deixa eu ver que dia que é. A nossa prova, então, não vai ser dia 11, ela vai ser dia. Só confirmar o dia para não dizer nada errado. Dia 18. Então, vai ser no dia 18. Não consigo ir porque a minha rua não consigo passar, tá? Vai deixar essa prova para fazer na prova de substituição, que é um dia antes, é uma semana antes da G2. Então, uma semana antes do dia 15, já digo para vocês que dia que vai ser. De julho daí, né? Vai ser dia 9 de julho. Daí, nesse mesmo dia, pode fazer uma prova que vai substituir o portfólio. Eu não recomendo, tá? Porque ela vai ser uma prova bem extensa, talvez com umas 20 questões sobre todo o conteúdo de projeção. Então, eu vou realmente ver. Tá? A pessoa não fez o portfólio, mas a pessoa sabe, né? Então, vai ser nesse sentido. É só para dar chance. Sei lá, tem alguns alunos que são super inteligentes, que têm facilidade para pegar o conteúdo, né? Daí pode fazer dessa forma também, tá? Sei lá, tem umas pessoas que estão, né, com um celular velho, sem computador, enfim. Então, daí vai poder fazer na forma de prova, tá? Entendido? Então, eu vou compartilhar com vocês. Tem uma videoaula para vocês ali do tecido cartilaginoso. Vocês já assistiram? Eu cheguei a fazer uma introdução do tecido cartilaginoso para vocês, eu não lembro. Eu anotei que eu tinha ido. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Que eu terminei o conjuntivo. Alguém me ajuda? Eu anotei que eu terminei o conjuntivo e que faltava.
Eu botei começar prática de cartilaginoso, que eu já tinha meio que dado um pouquinho da teoria, é isso? Bom, eu acho que é. Então, pelas minhas anotações, acho que é. Então, pessoal, agora a gente vai fazer lá, né, seguindo a aula prática número 3, nós vamos fazer a parte de cartilagem. Nós temos 3 tipos de cartilagem: a cartilagem hialina, a cartilagem elástica e a fibrocartilagem, tá? A cartilagem hialina e a cartilagem elástica, elas são muito parecidas, tá? Alguém se comunicou comigo, vamos ver o que que é. Hã. Tá, então eu meio que Isabela, eu meio que eu comecei a explicar um pouco do tecido cartilaginoso, né. Eu acho que sim. Tá. Então eu vou junto aqui com o tem uma videoaula lá para vocês assistirem, é uma videoaula rápida de 30 minutos, videoaula teórica, tá. Vou mostrar lá, vamos lá no Moodle que daí a gente acho que fica mais claro para todo mundo, tá. Tá, então vocês teoricamente vocês já assistiram o vídeo, né? Tá, pelo que eu imaginei era isso. E daí eu, na hora de explicar a prática, eu vou revisando as principais coisas que tem lá no vídeo, né. Então aqui, ó, aqui na aula de tecido pouquinho, ó, na aula prática número 3, aula prática número 3. A gente vai terminar esse portfólio, né, então aqui, ó, essa aqui, ó, tem os slides da aula e aqui tem uma videoaula de tecido cartilaginoso, tá. Então aqui tá tudo eu expliquei bem com calma, com tranquilidade, tudo que é importante do tecido cartilaginoso. E agora nós vamos olhar então as lâminas do tecido cartilaginoso. Lembrando, ó, que já está aberto o teste tem aberto o teste do glandular, façam o quanto antes. Daí depois que estudarem o cartilaginoso, façam do cartilaginoso. E daí, por exemplo, aqui tem, aqui é do tecido ósseo, ó. Tem algumas videoaulas do tecido ósseo. O tecido ósseo é bem difícil, então mesmo que vocês a gente não vai ver aula prática de tecido ósseo hoje, tá? Mesmo, se a gente voltar para o presencial, eu gostaria que vocês assistissem essas 2 opa, não é para entrar. Que vocês assistissem antes da aula essas 2 videoaulas práticas de tecido ósseo, tá? Porque o tecido ósseo é meio difícil, tá? E daí a gente vai ver ainda a lâmina do tecido ósseo na presencial na próxima aula. Eu pretendo ver o tecido ósseo e começar o sangue na próxima aula, tá? Lá no presencial ou se for no online, não está definido ainda. A gente vai esperar o restante da semana para definir isso, tá? E daí aqui eu postei, agora foi um pouquinho antes da aula de vocês, eu postei 2 videoaulas de tecido ósseo, que eu explico bem com calma também, toda a estrutura do tecido ósseo, o que que é importante. Eu acho que às vezes é até mais interessante, tá, porque eu dei toda a aula na turma anterior, ninguém me perguntou nada, né, fiquei assim, não teve nenhum comentário ao longo da aula, então eu acho que nem vale a pena eu ficar aqui falando de novo o que já está gravado aqui, tá. Então depois vocês podem vir aqui e assistir essas 2 videoaulas que eu falei, assim, ó, bem devagarinho, com calma, explicando bem, tá. E mesmo assim elas estão curtas, tá.
E daí depois, semana que vem, então depois que a gente olhar a aula prática, vai estar aberto o teste do tecido epitelial. Os prazos eu não estou respeitando muito, tá? Eu estou deixando meio aberto, porque eu sei que tem gente com dificuldade de internet, enfim, que daí pode ver depois. Tá. Então vamos lá pro Histology Guide. Eu vou com calma aqui com vocês e a gente vai revisando as cartilagens. Então, assim, nós temos 3 tipos de cartilagem: a cartilagem hialina, a elástica e a cartilagem fibrosa ou fibrocartilagem. Estou mostrando aqui, ó, tá? A cartilagem hialina, ela é a mais abundante do nosso organismo. Está presente no nosso nariz, na traqueia, nas articulações da maioria dos nossos ossos, né, ossos dos membros superiores e inferiores. Quando a gente era um embrião, nós tínhamos moldes de cartilagem dos nossos principais ossos, e daí, durante o período fetal, esses ossos começaram a serem calcificados, e, e daí, quando a gente nasceu, uma partezinha dele ficou como cartilagem e a articulação. Essa partezinha que ficou como cartilagem a gente chama de disco de crescimento ou disco epifisário. Ele é super importante quando a gente está na fase de crescimento. Então, por exemplo, a cartilagem tem o osso, né? A cartilagem vai crescendo e o osso vai e a cartilagem vai sendo calcificada. Daí a cartilagem cresce e vai sendo calcificada. E daí o osso cresce em altura, tá? Então, a cartilagem mais abundante no nosso corpo é a cartilagem hialina, porque está presente no nariz, traqueia, né? E trato respiratório, vamos dizer assim, e nas articulações da maioria dos nossos ossos e durante o nosso desenvolvimento. A cartilagem elástica não é tão frequente e ela é bem parecida com a cartilagem hialina. A gente tem ela na orelha, tá? E temos também na epiglote. A diferença que existe da cartilagem hialina para a elástica é que a elástica tem fibras elásticas, o que vai conferir uma maior elasticidade para essa cartilagem, né? Todas as cartilagens, elas são um tecido conjuntivo de sustentação, então ele é mais rígido que o tecido conjuntivo propriamente dito. Ele tem a função de força mesmo, de sustentação, e ele é muito parecido com os outros tecidos, com uma exceção, outros tecidos conjuntivos, né? Tem diversas células e abundante matriz extracelular. E a grande diferença é que ele é avascular. Então, o que que isso quer dizer? Ele não tem vasos sanguíneos. Então, a capacidade de regeneração de uma cartilagem é muito ruim, né? Ela regenera, mas a chance de rasgar, de machucar, né, de causar uma lesão no lugar onde tu tem a cicatriz da cartilagem é muito grande, porque ela não é uma regeneração perfeita, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que lesionou o joelho, né, lesionou a cartilagem do quadril, ela vai passar a vida inteira dela, se ela voltar a fazer aquele mesmo esforço que ela fazia, né, ela vai lesionar de novo aquela cartilagem, porque já machucou uma vez. O tecido ósseo, por exemplo, o processo de regeneração é excelente, né? Por quê? Porque ele forma um calo ósseo e geralmente no lugar onde tu quebrou, tu não vai quebrar de novo. Quebrou só uma vez, tu pode quebrar até o mesmo osso, né? Mas não no mesmo lugar, tá? E a fibrocartilagem é um pouquinho mais diferente, assim, ela não tem pericôndrio, essas duas têm pericôndrio. A fibrocartilagem ela está presente entre as vértebras, lá no disco intervertebral, então é uma almofadinha que a gente tem entre uma vértebra e outra, que vai formar então essa cartilagem fibrosa. Então vamos olhar as lâminas. A primeira é a lâmina da traqueia. Então a traqueia é um órgão que fica localizado aqui no nosso pescoço, tá? Aqui a gente vê
o epitélio. Eu gostaria que vocês olhassem esse epitélio e que sinalizassem esse epitélio. Entre o que eu descrevi que precisava colocar na lâmina da traqueia, eu pedi o epitélio. Por quê? Porque a gente não viu esse epitélio lá quando a gente fez o roteiro de aula prática. Vejam se vocês conseguem me dizer qual é o tipo desse epitélio. Só olhando aqui, ó. Ele é estratificado, ele é simples ou ele é pseudo-estratificado? O que vocês acham? Pseudo. Pseudo por quê? Porque a gente está vendo uns núcleos mais para cima, outros mais para baixo. Ele é pseudo-estratificado, ele é cilíndrico, porque todo pseudo-estratificado é cilíndrico, com cílios. Olha que lindo que tá esses cílios aqui, ó. Parece uns cílios mesmo, ó. Tá? Tá bem bonito. E tem células caliciformes. Vou ver se aparece alguma célula caliciforme aqui. Até não tô vendo. Aqui, ó. Isso aqui é uma célula caliciforme. Tá? Então, tecido epitelial de revestimento pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, com células caliciformes. Daí, depois, logo abaixo, a gente tem um tecido conjuntivo. Aqui tem umas glândulas, vocês já podem me ajudar, ó. Isso aqui é uma glândula o quê? Serosa ou mucosa? Ou mista? Lembram disso? Não? Porque ele não entra. Ó, essa parte tá mais para mucosa, tá? Mas aqui tá me parecendo serosa, então eu acho que ela é mista. Eu até vou confessar que eu não me lembro mais como é que é a glândula aqui da... Mas pela aquela imagem ali que tá me parecendo mista. Depois eu vou olhar ali numa outra lâmina e eu confirmo para vocês. Mas aqui, primeiro eu olhei e achei que fosse só mucosa, ó, tá? Mas depois, isso aqui parece mucosa. Aqui tá me parecendo serosa. E aqui também. Eu acho que ela é mista. Seromucosa. Daí aqui a gente tem a cartilagem hialina, tá? A cartilagem ela tem uma viscosidade, uma característica diferente própria. E isso vocês precisam saber. Quando olhar uma lâmina, olhar uma... Ah, tá, isso é cartilagem, sabe? Tem que ser mais ou menos assim. Assim como vocês olham um conjuntivo, você sabe, ah, isso é um conjuntivo. Ou vocês olham um epitelial, isso é um epitelial, tá? Então ela tem assim um brilho diferente, esse degradê, ó, logo em volta, olha aqui, ó, dos osteócitos, ele fica mais claro, depois ele fica um tom mais escuro e depois ele vai ficando mais claro, né? Então, esse degradê é muito característico. Aqui tá bem escuro, ó, em volta e depois vai clareando. Então, adjacente a essa cartilagem, nós temos o pericôndrio. O pericôndrio é um tecido conjuntivo vascularizado, então ele está adjacente à cartilagem para levar nutrição para essa cartilagem. E nesse tecido conjuntivo, nós temos os condroblastos. O que são os condroblastos? São células que têm a capacidade de... Tudo que é blasto é precursor, tá? Então, ele vem antes. Ele vai se transformar num condrócito. Então, quando houver necessidade, então, quando a cartilagem for crescer, quando a cartilagem for, né, ou essa cartilagem sofreu uma lesão e ela precisa ser reparada, esse condroblasto vai se diferenciar e vai ser um condrócito, tá? Deixa eu ver se aqui a gente mostra algum, tem condrócito.
Ele não apontou para condroblasto, mas são células, são essas aqui, ó, que ficam no pericôndrio. Ó, essas células mais achatadinhas ainda, ó, não são bem redondas ainda, são os condroblastos. Essas que já são mais arredondadas são os condrócitos. Então, no meio da matriz cartilaginosa, a gente tem só condrócitos. E esses condrócitos, eles vivem sozinhos, isolados na sua lacuna, né, que é o seu buraquinho ali. E daí, ao longo da vida, eles vão sofrendo mitose. Então, por exemplo, isso aqui, ó, é um ninho isogênico, porque a célula foi se dividindo e vai ocupando aquele espaço. Então, a gente até pode utilizar isso aqui para avaliar a idade do animal, né? Então, por exemplo, um animal jovem normalmente vai ter poucas células no ninho isogênico. Um animal de mais idade, de mais, né, mais velho, vai ter 7, 8, 5 condrócitos dentro de cada ninho isogênico, tá? Então, aqui essa lâmina da traqueia, tem uma outra lâmina. Ah, aqui, ó, dá para ver melhor a glândula, ó. Tá me parecendo ser seromucosa mesmo, ó. Essa parte parece ser mucosa, ó. E aqui serosa. Tem uma outra lâmina que eu acho muito legal, que eu vou mostrar para vocês. Eu acho, vamos ver se tá. Onde será que tá? Não está aqui. Vamos ver se aparece no trato respiratório. Aqui, achei. Ela é uma lâmina que traz a traqueia e o esôfago, tá? E para a gente comparar, isso aqui é do mesmo animal, né? A traqueia fica na frente, no nosso pescoço, e o esôfago fica atrás. Tanto é que quando a pessoa está com uma obstrução respiratória, pode furar aqui direto a traqueia. Tanto é que a gente toca aqui, ó. Opa, desculpa. Apertei demais minha traqueia. A gente sente que ela tem, que ela é dura, porque ela tem a cartilagem, tá? Que vai dar uma estrutura para ela. Porque olhem só a luz do esôfago. O esôfago pode se fechar, ele pode até colar. E quando a gente vai comer alguma coisa, ele se descola, entendeu? Ele abre, ele é flexível. A traqueia não, ela não pode fechar nunca, porque se ela fechar, babau-se para nós, né? Tipo, não entra ar, não respiramos, morremos, tá? Então, é fundamental esse anel de cartilagem. E daí os livros até descrevem assim, que a traqueia parece um anel de rubi. Sabe o rubi? Rubi é uma pedrinha vermelha, né? Então, por que eles chamaram de anel de rubi? Porque aqui está o anel de cartilagem, ele não é um anel total, ele é um anel que faz quase toda a volta, e daí o que une aqui, ó, é um músculo. Vamos ver se a gente consegue ver o músculo aqui. Isso aqui tá um músculo, ó, tá? Então, tu consegue dar uma fechadinha na traqueia, por exemplo, trancou sei lá, uma sujeirinha, uma secreção, um muco, né? Porque as células produzem bastante muco, tá? E aqui tá a pedrinha de rubi, que seria esse vermelho aqui, que é o músculo, tá? Então, eles descrevem como se parece um anel de rubi. Aqui tá o músculo, ó, também, ó. É de aqui que tá o músculo, ó. Tá? Que nem sempre a imagem fica perfeita, tá? Então, aqui está um músculo, aqui tem glândulas, ó. A gente pode olhar o epitélio aqui também. Acho que aqui não tá, ó, meio que caiu, ó. O histolo de Guyot também não é perfeito, ó. Mas aqui tem um epitélio pseudoestratificado, ciliado, tá? Então, tecido conjuntivo, a glândula e aqui a cartilagem.
com o seu, né, a cartilagem, o seu pericôndrio dos dois lados. Ok, alguma dúvida de cartilagem hialina? Não? Tá bem. Então, nós vamos para a cartilagem elástica. Na aula prática, a gente olhou a cartilagem da orelha, na presencial, né? Aqui também a gente vai olhar da orelha. Só que aqui, ó, lá a gente olhou em HE. Na aula. Não, essa aqui, desculpa, essa aqui é epiglote, tá? Ó, ela tem duas colorações. E a orelha aqui não tem, ó, não tem HE. Então, nós vamos olhar a epiglote, depois a gente olha a orelha também, tá? Então, a epiglote, ela vai controlar o que vai... na verdade, ela é uma tampinha, né? Que vai tampar a traqueia quando a gente vai se alimentar, para a comida não descer lá para a traqueia, tá? Então, ela vai regular o que vai para o esôfago e o que vai ir para a traqueia. Então, ela tem aqui um epitélio, ela é revestida por um epitélio, né? Tudo é meio revestido por um epitélio, que é, você sabe me dizer qual que é? Hum? Simples, estratificado ou pseudo? Estratificado? Estratificado, claro, ó, várias camadas. Estratificado, e olha como é que é a superfície. Células pavimentosas. Então, estratificado, pavimentoso, não queratinizado, tá? Até, assim, epiglotes que sofrem muita agressão, até podem ter um pouquinho de queratina, tá? Mas ele é... Então, isso aqui é uma bela pergunta de prova. Vou botar uma imagem tipo essa, aponta aqui, né? Qual o tecido apontado? Tecido epitelial de revestimento. Pode abreviar, tá? TER, estratificado, pavimentoso, não queratinizado, tá? Daí aqui a gente vê a cartilagem, ó, então aqui é cartilagem elástica, só que em HE, vocês lembram, né, o que a gente fez lá no início do portfólio número 3? Eu pedi para vocês listarem quais são os 3 tipos de fibras que tem no tecido conjuntivo, que é a colágena, elástica e reticular. E daí a gente viu a coloração para evidenciar cada uma delas, né? Colágena, HE, elástica, orceína e reticular, fibras sais de prata. Então, olhando aqui, eu não tenho como dizer isso aqui é uma cartilagem elástica, tá? Porque eu não vejo fibra elástica em HE. Então, a gente precisa de uma coloração especial. Aqui, eles usam o Verhoff, que não é a que a gente usa ali no nosso laboratório orceína. Mas ele faz a mesma coisa, tá? Essa coloração, assim como a orceína, ela não é boa para olhar célula, assim, tipo, o tecido epitelial fica feio, entendeu? Pelo menos eu acho. Até dá para ver aqui que ele é estratificado, né? Mas ela não é tão boa como a HE, tá? E daí a gente olha para a cartilagem e vê que ela é cheia de fibras, que no caso aqui são pretas, tá? Mas lá na nossa coloração de orceína, ela fica meio rosa não, mas aquele vermelho assim, marsala, sabe? Meio um roxo forte ou um marsala, assim. É meio um bordô, tá? Então, assim. Então, essa aqui é a epiglote. E ela tem também, como a cartilagem hialina, tem pericôndrio,
no pericôndrio tem condroblastos, e aqui no meio da cartilagem os condrócitos. E vamos ver também aqui a orelha. A orelha é uma lâmina muito legal. Então, aqui eles não têm orelha em HE, mas Prof, eles. Oi, os condroblastos, os condrócitos são derivados dos condroblastos, é isso? isso. Ah, tá. Todo blasto é precursor. Então, assim, até tem uma brincadeirinha que eu não falei para a turma de vocês, mas eu sempre uso assim. Vocês são blastos. Porque vocês não estão ainda desempenhando a função de vocês, né? Vocês estão ali, estão estudando, estão se preparando, né? Aqui é a maioria da enfermagem, né? Então, vocês são enfermeiroblastos, tá? Quando vocês se formarem, vocês vão ser enfermeirócitos, que é mais ou menos assim, porque a gente tem, por exemplo, o condroblasto, que é da cartilagem, temos os osteoblastos, que é do tecido ósseo, daí temos tem vários blastos lá do sangue, né? Então, tem vários precursores. Então, sempre que for blasto, é precursor. E ócito é a célula que executa, que mantém a matriz, que faz isso. Só tem uma exceção, que é o fibroblasto, que daí ele já é a célula final, tá? Que ele é a célula do tecido conjuntivo. Ele não é precursor, assim. Né? Daí a gente tem o fibrócito, que é ele adormecido. Mas do mais, sempre blasto é o... Ótima tua pergunta, Daniel. Sim, a tua família deve ter ficado apavorada com o que aconteceu, né? Sim, a minha mãe estava muito preocupada, mas É. ela ainda estava mais calma do que eu. Não, eu digo a Daniela, mas não foi a outra Daniela que perguntou. Aqui, o pessoal que é de fora do Brasil. Porque tu que Sim, sou falou. eu. Ah, é tu? Ah, agora Aham. nem parecia sotaque. Eu achei que fosse a com Y que era de fora. Não, é tu. Não, sou eu. É tu. É Y no sobrenome. Sim, no sobrenome. Sim, porque daí tu imagina, o Brasil é imenso. A filha vem para o Brasil, né? E bem na cidade, tem tanta cidade para dar esse caos todo. Ah, eu ia ficar em pânico. Ficaram preocupados, mas depois, né? Aham. Eles estavam me acalmando, falando. Eu tentei sair do estado, mas a minha mãe disse não. Não, para sair também é uma confusão. Exatamente, estava uma É. confusão toda. E daí tu ficou só trancada em casa esse mês todo? Sim, fiquei aqui. O bom é Hum. que eu moro com outros colegas que é do mesmo país, né? Ah, Aí bom. fica tudo em família, mas se fosse Ah, sim. sozinha, tava muito pior. É. Hoje eu falei também com uma menina que é de São Paulo e ela tá sozinha e mora sozinha. E ela disse: Eu não aguento mais, assim, porque fiquei um É, mês em cárcere privado, assim, né? Porque daí exatamente. via, vai sair como? Vai para onde? Vai pegar chuva? Não, não tem, né? Sim, não tem Então é como. complicado. Que bom que tu tá com o suporte da pessoa. Mas tu mora perto da PUC? Sim, é bem perto, Ah, tá. bem perto. Então tá. Ahn, então aqui, ó. E Daniela, se tu quiser ir numa aula presencial, bom, agora já passou, né? Mas e essa semana tem algumas aulas, se tu quiser ir, se é perto para ti, se tu consegue ir, tu pode ir, viu? Eu Sim, tenho. eu quero mesmo ir, porque eu tô com algumas dúvidas, aí É. eu aproveito. Então, tu vê ali os horários que eu vou ter, que eu mandei o e-mail para vocês. Tu só Sim, me manda um e-mail, porque tem algumas turmas que estão mais lotadas, tá? Daí tu me manda, prof, eu quero ir nessa, posso? Daí eu te libero e daí tu vai, tá? tá Pode, bom, tá pode bom. ir. Porque já foram duas alunas da turma de vocês, já foram na aula hoje de manhã. Eu queria mesmo ir, mas eu não sabia qual turma que eu ia, porque a senhora falou que estava lotada, aí É. não consegui. Não, assim, não tem nenhuma lotada, mas tem vários alunos que manifestaram interesse em ir, entende? E daí eu Sim, estou organizando isso para não. Imagina, tu chega lá e não dá para entrar, né? Porque não tem espaço no sim, microscópio. Mas, entendo. assim, por enquanto, todas têm vaga ainda, Tá bom. tá? Então, assim, ó, essa aqui é uma lâmina da orelha. É uma lâmina muito legal, porque
a gente revisa um monte de coisa, ela é a orelha, né? Então, o que que a gente tem de um lado da orelha? Pele, do outro lado, pele também, né? Então, ela é uma lâmina, que é o que a gente viu na aula de hoje, nas aulas presenciais, que a gente consegue revisar a pele, né? Só que essa aqui não é HE, então ela não é tão boa. Ela é tricrômero de Masson. Ela não é muito boa para ver epitelial, ela é ótima para ver conjuntivo. Então, a gente vê que é um epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado, e a gente consegue visualizar folículos e consegue ainda ver, ó, isso aqui é glândula sebácea, aqui também, ó, tá? Daí o conjuntivo aqui, e depois chega na cartilagem. Olha que linda que é essa lâmina de cartilagem. E essa aqui já evidencia as fibras elásticas. Então, por exemplo, se fosse cartilagem hialina, ela ficaria toda azul aqui. Mas como ela é elástica, ela tem esses fiozinhos das fibras elásticas, né? Bonita, né? Gostaram? E olha só, essa consistência aqui, ó. Peraí, tá? Vocês percebem que é diferente dos outros tecidos? Que ele é um degradê, a gente parece que vê que ele é assim, ó. Vocês não conseguem ver isso, sentir isso, que é típico da cartilagem, tá? Daí isso aqui, ó, condroblastos, e aqui os condrócitos, né? Então, vocês estão aqui, ó, o objetivo de vocês é ir lá no meio trabalhar e fazer matriz, né? Como se fosse, né? O objetivo de vocês é se formar, ficar preparados para atender como enfermeiro, tá? Então, aqui condroblastos e aqui condrócitos. E daí, do outro lado, que segue a lâmina, mesma coisa, ó. Tecido conjuntivo, mais um pouco de tecido conjuntivo, e aqui tem tecido epitelial, ó. Glândula sebácea, tem folículo, pode ter glândula sudorípara também, tá? Então, com isso, terminamos a cartilagem elástica. Eu quero mostrar essa lâmina aqui, que é uma lâmina que na aula que vem nós vamos ver tecido ósseo, tá? Isso aqui é um osso. Ele é um osso que está em fase de crescimento ainda. Então, ele tem o disco epifisário ou disco de crescimento, tá? Então, aqui, ó, é a cartilagem hialina, da articulação. Então, quando um osso se encontra com outro, existe essa cartilagem articular, que é a cartilagem hialina. Dá para ver que é cartilagem, né? Porque ela tem essa consistência que eu falei para vocês de cartilagem, tá? A cartilagem hialina das articulações, ela é uma exceção entre as cartilagens hialina, porque ela não tem pericôndrio, né? Estão vendo que não tem pericôndrio aqui, é só cartilagem. A nutrição dela vai vir através do líquido sinovial, que é o líquido que fica aqui, ó, entre um osso e outro osso. Isso aqui é tecido ósseo, a gente vai ver semana que vem, ó. Então, aqui a gente vê os osteócitos. Na superfície, a gente vê osteoblastos e podem ter osteoclastos, que são células maiores. Vamos ver se é que eu já achei um aqui. Olha, eu acho que isso aqui é um osteoclasto. O osteoclasto, ele destrói o osso, ele desmancha o osso, porque o osso precisa sempre ser remodelado, tá? Então, acho que não achei aqui, mas a aula que vem a gente vai ver. E aqui, isso aqui, ó, então, aqui a gente tem a cartilagem epifisária, que é a cartilagem que só animais que estão em fase de crescimento têm, tá? Quem já parou de crescer, isso aqui vai ser totalmente ossificado, vai ficar tudo rosa e vai permanecer somente essa cartilagem aqui, que é a cartilagem articular,
essa desaparece. Então, essa está aqui para ser sintetizado cartilagem e essa cartilagem começar a ser calcificada. Então, vai sintetizando, sintetiza mais e ela vai sendo calcificada. E daí o osso vai crescendo em altura, tá? Ó, então, isso aqui é osso recém-formado, ó. Porque o que é um osso recém-formado? É um osso que ainda tem restos de cartilagem. Ó. Isso aqui é um osteoclasto, que é aquela célula que destrói o osso. Aqui, osteócito, e na bordinha, osteoblasto, que é o precursor. E aqui no meio é medula óssea, é o tutano do osso. Tá? Então, isso aqui já é extra, tá, gente? Eu nem vi isso aqui com o pessoal ainda. Vai ser para a aula que vem. E, por último, tem aqui a fibrocartilagem. Nós, na aula presencial, a gente não olhou a fibrocartilagem, porque a fibrocartilagem é muito sem graça, tá? Ela tem presente entre as vértebras. Ela é difícil de conseguir. Ela não cora direito. Ela é fibrosa, assim. E ela é tudo igual. Não tem nada para olhar, a não ser ela aqui, ó. É só a matriz e osteócitos no meio dessa matriz, tá? Ela é isso aqui. Isso é a cartilagem fibrosa. Ela não tem pericôndrio, ela não tem boa regeneração, rompeu o disco, às vezes pode causar hérnia de disco. O que é hérnia de disco? Né? Nós temos as vértebras, aí nós temos essa almofadinha, e ela tem uma estrutura tipo um babalu, né? Sabe o chiclé babalu? Então, a parte do chiclé é feita de cartilagem fibrosa, e dentro tem um líquido, que é o núcleo pulposo, que ele serve para um amortecimento, assim. Eventualmente, quando tu força muito a tua coluna, ou às vezes uma tendência genética, tem gente que é bem jovem e tem uma tendência e rasga ali o disco. Daí aquele núcleo pulposo sai e toca no nervo. Isso dá uma dor desesperadora. Incapacitante, a pessoa não consegue nem sentar, nem deitar, nem. O meu pai teve hérnia de disco. E ele ficou prorrogando a cirurgia, até que chegou num momento que foi um horror quando ele chegou lá no hospital. Ele não conseguia sentar, ele não conseguia deitar, ele não conseguia ficar mais ou menos, tipo, não tinha posição que não doesse muito. Daí, no fim, ele fez a cirurgia e ficou tudo bem, assim, depois, porque ele foi lá que estava tocando no nervo. Antes dele fazer a cirurgia, ele fez várias vezes analgesia, né, que daí melhorava um pouco, só que chega um momento que daí não tem, né, tem que fazer cirurgia. Não sei se alguém tem experiência com isso, algum familiar, com hérnia de disco, não? Bom, pessoal, daí então essa aqui é a cartilagem fibrosa, tá? Então, é isso aqui. Daí, pessoal, o que tem agora é a aula teórica de tecido ósseo. Eu acho que eu vou deixar para vocês assistirem ali na videoaula, né? Que está gravada ali. Ou eu vou postar também eu dei a teórica aqui na aula anterior, né? Como eu falei, ninguém perguntou nada. Então, eu acho que não, né? Eu acho que essa aula é bem de interagir, de perguntar, de questionar, porque ela é uma aula prática. Mas a teórica, meio que eu não vejo muito porque a gente fazer ela de forma síncrona, né? Uma vez que geralmente não surgem muitas dúvidas. Tá? Pode ser assim? Pode ser. Prof, quando vai ser liberada o estudo dirigido do tecido ósseo? Não é isso dirigido, é o teste, né? É isso que tu tá Ah, o seguindo. teste? Sim, o teste. Semana que vem. Porque assim, eu não posso liberar ele antes de vocês fazerem a prática, né? Ah, tá bom. E eu não quero, eu até poderia, a gente está com tempo aqui, até poderia fazer a prática com vocês, mas eu não quero fazer a prática
Porque eu quero manter as turmas todas iguais para o aluno poder Sim, migrar de uma turma para outra, tá? sim, sim. Mas vocês já têm a prática, tem vídeo, aula prática lá para vocês assistirem. Se vocês, né, eu recomendo fortemente que vocês assistam essa videoaula prática para quando chegar lá no laboratório, eu tenho que ver o osteócito, o osteoblasto, o osteoclasto, tecido ósseo compacto, tecido ósseo esponjoso, porque é bem difícil tecido ósseo, tá? Alguma dúvida? Nenhuma? Queria perguntar em Então, relação pergunta. ao osteoblasto e o osteócito. Tem alguma diferença de tamanho? Tem de posição. Tu tá falando de osteoblasto ou condroblasto e condrosto? Ah, isso, condroblasto e condrócitos. O que muda é o formato dele e a posição dele. Vamos mostrar, vou te mostrar de novo aqui, ó. Na cartilagem não tem condroblasto. Na cartilagem só tem condrócito. Ó. Aqui é tudo condrócito. Tudo, tudo, tudo. A única célula que está no meio da cartilagem é condrócito. O condroblasto fica no pericôndrio, que é aqui. E o condroblasto, ele é achatadinho, ela é uma célula pequena. O condrodrócito é redondo, é grande, ó. Bem importante essa tua pergunta, tá? Então, ó, posso perguntar na prova, ó. Qual a célula apontada? Diz aí, Daniela. Condroblasto, Condroblasto. E aqui, qual a célula apontada? condrócito. Condrócito. Então, assim, eu fazendo essa pergunta, eu já sei que tu sabe ver que isso aqui é uma cartilagem, né? Então, em vez de Sim. fazer a pergunta direta, né? Em vez de eu perguntar qual o provável órgão ou qual a cartilagem observada, eu posso perguntar qual a célula. E na medida Ah, que tu me responde que é um condrócito ou que é um condroblasto, eu sei que tu sabe que é uma cartilagem. Entende? entendi. Porque, por Então, exemplo, pode falar. os condrócitos e os condroblastos são encontrados só nas cartilagens, né? Só, só. Só. Assim como o osteócito e o osteoblasto é só no tecido ósseo, Entendi. tá? Então, por exemplo, assim, ó, essa imagem aqui, ó. Isso aqui é um osso, tá? Uhum. Sim. Ele é um osso, mas ele tem partes de cartilagem. O que é roxo é cartilagem. Então, por exemplo, se eu te perguntar assim, ó, qual, vou botar mais perto, ó. Qual a célula apontada? É o condrócito? Condrócito. Aqui não tem condroblasto, porque não tem Sim, pericôndrio, né? exatamente. Daí Uhum. aqui, ó, qual a célula apontada? Aquilo é o quê? É do tecido ósseo. É Daí ósseo? é É ósseo. o osteócito. Isso, tá? Mas isso a gente vai ver ainda melhor na aula que vem. Daí o osteoblasto fica aqui na periferia, ó. Isso aqui é o osteoblasto. Então os blastos ficam mais na periferia. Sim, porque eles não começaram a produzir a matriz. Eles estão ali adormecidos para quando Uhum. chamarem, ó, venham, agora precisamos de vocês. Ele vai lá e começa a produzir a matriz e Sim. vira um osteócito. Porque o que que é um osteócito? É uma célula que está em volta da matriz. Entendi. Então, tu nunca vai ter um osteoblasto aqui no meio. Pode ter aqui, ó. Ele está Sim, sempre na periferia, entendeu? sim. Essa é uma boa Assim como forma de identificar. condroblasto. Sim. Diga? Falei isso porque se a gente vê uma lâmina, aí a gente consegue identificar o que está mais na periferia e o que está mais no meio, para ver Exato. se é o condrócito ou o blasto. Uhum. Não, a tua pergunta foi ótima, fundamental. Uhum. Tá, gente? Mais alguma dúvida? Mais algum questionamento?
Eu acho que rendeu essa aula, acho que foi bem boa, a gente viu bastante coisa aqui nessa parte. Então, agora assistam lá a videoaula gravada do tecido ósseo, tá? E se vocês quiserem um pouquinho mais resumida, eu já vou postar a aula da turma anterior, que eu fiz acho que os 30 minutos finais da aula, eu fiz essa aula de teórica. Na verdade, a gente foi mais rápido, assim, tinha menos coisa para ver. E daí eu fiquei uma meia hora dando essa aula teórica. E daí, então, assistam lá ou assistam as que estão gravadas ali, tá? Sim, tá bom. Então tá, um beijo para vocês. Quem quiser ir na aula de forma presencial, né, pode me mandar um e-mail para eu ver se tem vaga, né, nessa semana ainda, para ver o tecido cartilaginoso e o tecido cartilaginoso, na verdade, que a gente viu, né? E daí semana que vem para ver o ósseo. Tá? Um beijo para vocês, então, e Um boa semana. beijo. Tchau. Tchau. Tchau, prof. Tchau.